que o simples fato de ler este livro vai fazer com que sua vida familiar se modifique, está agindo como as pessoas que acreditam que uma pílula farmacêutica pode resolver todos os problemas. Ninguém se modifica se não fizer um esforço de verdade para mudar. Está lançado o desafio. Deixe de lado os seus medos infundados e não incuta crenças e medos desnecessários nas mentes subconscientes de seus filhos. E principalmente, não aceite a mensagem fatalista do determinismo genético. Você pode ajudar seus filhos a desenvolver todo o seu potencial e pode mudar sua própria vida também. Ninguém é vítima de seus genes. Aproveite a lição dos sistemas de crescimento e proteção das células e mantenha seu corpo em crescimento sempre que possível. Lembre-se de que os maiores fatores de estímulo para o crescimento humano não são as escolas mais famosas, os brinquedos mais caros e os salários mais altos. Muito antes de os biólogos celulares iniciarem suas pesquisas com as crianças nos orfanatos, os pais conscientes e os mestres como Rumi já sabiam que o melhor incentivo para o crescimento de crianças e adultos é o amor. Uma vida sem amor não é vida. O amor é a água da vida, beba-o com o coração e com a alma. Epílogo. Ciência e espiritualidade. A emoção mais bela e profunda que podemos sentir é a do sobrenatural. Este é o poder da verdadeira ciência. Albert Einstein. Bem, já caminhamos bastante desde o capítulo 1, quando comecei a dar aulas para aquele desesperado e inseguro grupo de alunos e iniciei minha jornada rumo à nova biologia. Mas, durante o livro todo, um único assunto foi o foco principal, que a inteligência das células pode nos ensinar a viver. Agora que chegamos ao final, gostaria de explicar como meu estudo científico fez com que eu me tornasse uma pessoa espiritualizada e também que me sinto otimista com relação ao futuro de nosso planeta, embora concorde que às vezes é difícil manter o otimismo diante das notícias que lemos diariamente nos jornais. Propositalmente, separei o assunto de espiritualidade e ciência do restante dos capítulos e resolvi dar a esta parte o título de epílogo. Um epílogo normalmente é uma pequena descrição ao final de um livro sobre a possibilidade de continuação ou o destino do personagem, que, neste caso, sou eu. Quando as ideias que geraram este livro surgiram pela primeira vez em minha mente 20 anos atrás, compreendi que se tratava de conceitos tão profundos que minha vida se modificou. No instante em que disse meu grande ahá, meu cérebro captou a beleza da mecânica da membrana das células. Fui tomado por uma alegria tão intensa e profunda que meu coração ficou apertado e meus olhos se encheram de lágrimas. A mecânica da nova ciência revelou nossa essência espiritual e nossa imortalidade. O resultado foi tão óbvio que, naquele mesmo instante, deixei de ser agnóstico e passei a acreditar no mundo espiritual. Sei que para muitas pessoas as conclusões que apresentarei a seguir são meramente especulativas.
As que apresentei nos capítulos anteriores são baseadas em mais de 25 anos de estudo de clonagem de células e nas novas e impressionantes descobertas que estão reescrevendo a história de nossa compreensão sobre os mistérios da vida. As conclusões que ofereço neste epílogo também se baseiam em meu conhecimento acadêmico. Não se trata de mero arroubo ou de fé religiosa. Sei que os cientistas convencionais vão considerá-las inapropriadas porque envolvem a questão do espírito, mas tenho plena consciência de que devo apresentá-las por dois motivos. O primeiro é uma regra filosófica e científica chamada a navalha de Occam. Segundo essa regra, quando várias hipóteses são apresentadas para explicar um fenômeno, a mais simples é a que deve ser considerada primeiro. A nova ciência da membrana mágica, em conjunto com os princípios da física quântica, oferece a explicação científica mais simples não apenas para a medicina alopática mas também para a filosofia prática da medicina complementar e da cura espiritual. Além disso, depois de tantos anos estudando e aplicando a ciência que apresento neste livro, posso assegurar que ela tem o poder de mudar vidas. A ciência me levou a um eufórico momento de descoberta bem parecido com a conversão espiritual descrita pelos místicos. Lembra-se da história bíblica de Saul, que foi derrubado de seu cavalo por um raio. Bem, não fui atingido por um raio dos céus caribenhos, mas entrei na biblioteca correndo como um louco porque a consciência do processo da membrana foi baixada, literalmente um download, em minha consciência. Durante aquela madrugada e me mostrou que somos todos seres imortais, espirituais e que existimos independentemente de nosso corpo. Foi como se eu ouvisse uma voz dentro de mim, dizendo que eu vivia de acordo com preceitos equivocados de que os genes controlam a biologia e que a vida termina quando nosso corpo morre. Tinha passado anos estudando os mecanismos de controle molecular dentro do corpo físico e naquele momento percebi que os interruptores que controlam a vida são ligados e desligados por sinais do ambiente, do universo. Você pode achar estranho que um cientista descubra, em meio aos seus estudos, a espiritualidade. Em círculos acadêmicos, a palavra espírito provoca a mesma reação que a palavra de evolução nos círculos fundamentalistas. Como se sabe, espiritualistas e cientistas têm visões completamente diferentes da vida. Quando um espiritualista enfrenta problemas, recorre a Deus ou às forças invisíveis para obter ajuda. Já um cientista vai até seu laboratório ou consultório e toma medicamentos. Só consegue obter alívio por intermédio das drogas. Posso afirmar categoricamente que a ciência me levou a essa espiritualidade, pois essas descobertas da física e do mundo das células mostram cada vez mais a existência de um elo entre ciência e espiritualidade, duas áreas completamente distintas desde a época de Descartes, há alguns séculos. Mas tenho certeza de que quando as duas forem novamente reunidas teremos um mundo muito melhor. A hora da escolha.
A ciência de hoje nos leva a uma visão de mundo não muito diferente daquela das antigas civilizações, segundo a qual todos os objetos da natureza possuíam um espírito. O universo ainda é considerado como um todo pelas comunidades aborígenes que sobreviveram no planeta. Não fazem distinção entre as rochas, o ar e os seres humanos. Todos são imbuídos de espírito, uma energia invisível. Parece familiar? Pois esse é o mundo da física quântica, em que matéria e energia estão intimamente ligadas. É o mundo de Gaia, que mencionei no capítulo 1. No qual todo o planeta é considerado um único organismo que precisa ser protegido da ganância, da ignorância e da falta de planejamento. Hoje, mais do que nunca, precisamos dessa visão de mundo. Quando a ciência se afastou da espiritualidade, sua missão se modificou drasticamente. Em vez de tentar entender a ordem natural, para que os seres humanos pudessem viver em harmonia, passou a tentar controlar a natureza. A tecnologia resultante dessa filosofia levou a civilização à beira de um estado de autocombustão, resultante da infração de todas as leis naturais. A evolução de nossa biosfera já sofreu 5 extinções em massa, incluindo a que destruiu os dinossauros. Cada uma delas praticamente varreu a vida da superfície do planeta. Alguns pesquisadores acreditam, como mencionei no capítulo 1, que estamos no meio da 6ª extinção em massa. Mas esta, diferente daquelas causadas por forças galácticas como cometas, está sendo causada por uma força muito mais próxima, os seres humanos. Na próxima vez que você se sentar em sua varanda para assistir ao pôr do sol, observe suas cores maravilhosas. É a beleza da poluição. E quanto mais destruído o planeta estiver, mais esplendoroso será o espetáculo de cores que teremos para apreciar. Enquanto isso, vamos vivendo em um mundo sem contexto moral. As aspirações espirituais foram substituídas por uma guerra de acúmulo de bens materiais. Quem tem os melhores brinquedos vence. Minha imagem favorita dos cientistas e tecnólogos que nos levaram a este mundo materialista é a de um filme de Disney chamado Fantasia. Lembra-se do Mickey Mouse como aprendiz desajeitado do grande mago. O mago pede a ele que cuide da casa enquanto se ausenta. Uma de suas tarefas é encher um grande tanque com água do poço. Como sempre, observava o mago fazer truques de magia, tentou tornar as tarefas mais fáceis jogando um feitiço em uma vassoura, que se transforma em um carregador de baldes com água. Mas, enquanto Mickey dorme, a vassoura continua a encher a cisterna sem parar até inundar o laboratório. Ele acorda e tenta quebrar o feitiço, mas seus conhecimentos de magia são tão limitados que suas tentativas tornam a situação ainda pior. A inundação aumenta a cada vez mais até que o mago chega e coloca tudo em ordem novamente. A história é descrita da seguinte maneira: esta é a lenda de um mago que tinha um aprendiz.
Era um jovem brilhante, ansioso por aprender sobre magia. Na verdade, era até um pouco brilhante demais, pois começou a fazer feitiços mesmo sem saber como controlá-los. Hoje, muitos cientistas brilhantes agem como Mickey Mouse, brincando com nossos genes e nosso meio ambiente, sem compreender que tudo neste planeta é interligado e que toda ação tem uma reação, muitas vezes com trágicos resultados. Como chegamos a esse ponto? Houve uma época em que a ciência teve de se separar do lado espiritual, ou melhor, da corrupção da Igreja. Essa poderosa instituição impedia todas as pesquisas científicas que fossem contra seus dogmas. Foi Nicolaus Copérnico, um político habilidoso e grande astrônomo, quem iniciou a divisão Espírito, Ciência e divulgou para o público seu manuscrito, De Revolutionibus Orbium Celestium, a Revolução das Esferas Celestiais. O documento, escrito em 1543, declarava que o Sol, e não a Terra, era o centro das esferas celestiais. É um conceito óbvio nos dias de hoje, mas naquele tempo foi considerado uma heresia, algo que ia contra os princípios da infalível Igreja, segundo a qual a Terra era o centro do firmamento divino. Copérnico sabia que a Inquisição poderia acabar por destruí-lo e por isso esperou estar em seu leito de morte para publicar seu trabalho. Sua prudência se justificava. 57 anos depois, Giordano Bruno, um monge dominicano que teve a ousadia de defender a cosmologia de Copérnico, foi queimado na fogueira por heresia. Copérnico foi mais inteligente que a Igreja. Não há como castigar um herege intelectual que já está no túmulo. O máximo que podia fazer era tentar impedir a disseminação de suas ideias. Um século depois, o matemático e filósofo francês René Descartes começou a utilizar métodos científicos para testar a validade de determinadas verdades. Mas, claro, as forças invisíveis do mundo espiritual não são algo fácil de ser analisado. Além disso, na era pós-moderna, os cientistas eram incentivados a estudar o mundo natural. As verdades espirituais eram relegadas às esferas da religião e da metafísica. O espírito e outros conceitos metafísicos eram considerados não científicos porque não podiam ser medidos ou avaliados pelos métodos analíticos da ciência. Portanto, tudo que era importante sobre a vida e o universo passou a ser de domínio da ciência racional. A divisão espírito-ciência recebeu ainda mais reforços em 1859 com a teoria da evolução, de Darwin. A notícia se espalhou pelo globo tão rápido quanto as que são transmitidas pela internet nos dias de hoje e foi imediatamente aceita, porque seus princípios pareciam explicar as experiências do povo, que sempre cruzou e aprimorou raças de gado, animais domésticos e plantas. O darwinismo atribuía as origens da humanidade à casualidade das variações hereditárias, ou seja, que não havia necessidade da intervenção divina em nossa vida ou na ciência.
Os cientistas modernos não reverenciavam o universo mais do que os antigos, mas, com a teoria de Darwin, deixaram de associar a figura de Deus à de um grande designer, criador da natureza em todos os seus detalhes. Ernest Mayr, um famoso darwinista, escreveu: quando nos perguntamos se há realmente perfeição no mundo, encontramos apenas a arbitrariedade, a falta de planejamento, o acaso e os eventos acidentais. Mayr, 1976. A teoria de Darwin explica que o propósito da vida é a sobrevivência, mas não especifica quais meios devem ser utilizados para isso. Aparentemente, o conceito sugere que tudo é válido, desde que se consiga sobreviver. Em vez de moldar os princípios da vida dentro das leis da moralidade, o princípio neodarwinista de Mayr sugere que devemos viver segundo as leis da selva e também que aqueles que têm mais fizeram por merecer. No Ocidente, acabamos aceitando a inevitabilidade de uma civilização do ter ou não ter. Não queremos aceitar o fato de que tudo neste mundo tem um perreço. Infelizmente, isso inclui, além de um planeta maltratado, os mendigos e as crianças obrigadas a trabalhar e que produzem muitos dos itens que compramos em nosso dia a dia. Eles são os perdedores dessa batalha. Somos feitos à imagem do universo. Naquela manhã no Caribe, percebi que mesmo os vencedores em nosso mundo darwiniano são perdedores, pois somos todos um único ser que faz parte de um grande universo de Deus. As células adotam determinado tipo de comportamento quando seu cérebro, a membrana, reage aos sinais do ambiente. Na verdade, cada proteína funcional em nosso corpo é uma imagem complementar de um sinal do ambiente. Se não houvesse um sinal para complementá-las, elas não teriam função. Isso significa, segundo concluí naquele grande momento de ahá, que cada proteína em nosso organismo é um complemento físico eletromagnético de algo no ambiente. Como somos máquinas de proteína, por definição somos feitos à imagem do ambiente, seja ele o chamado universo ou, como muitos preferem chamá-lo, o próprio Deus. Mas voltemos à questão dos ganhadores e perdedores. Como nós, seres humanos, nos desenvolvemos como um complemento do ambiente, se continuarmos a modificá-lo dessa maneira acabaremos deixando de ser este complemento. Simplesmente não nos encaixaremos mais. Já alteramos tanto as características deste planeta que estamos colocando em risco nossa própria sobrevivência e a de diversos outros organismos que estão desaparecendo rapidamente. Essa ameaça se estende também aos ricos e poderosos, não apenas aos perdedores da competição pela sobrevivência. Temos duas saídas para este dilema: morrer ou mudar. Precisamos todos nos conscientizar de que a ânsia de vender Big Macs pode dizimar nossas florestas, que o número cada vez maior de veículos nas ruas polui o ar e que as indústrias petroquímicas destroem o solo e poluem os rios. Fomos criados pela natureza para nos adaptar ao ambiente,
mas não a um ambiente como este que estamos criando. Aprendi com as células que somos parte de um todo, daí correr todos o mesmo perigo. Também aprendi que cada um de nós possui uma identidade biológica. Mas por quê? O que torna cada comunidade celular tão única? Na superfície de nossas células existe uma família de receptores de identidade que distinguem os seres uns dos outros. Um estudo bem detalhado desses receptores, chamados autorreceptores ou antígenos dos leucócitos humanos, HLA, mostra que eles têm relação com as funções do sistema imunológico. Se fossem removidos de nossas células, elas deixariam de refletir nossa identidade. Ainda seriam células humanas, mas sem personalidade específica. Os autorreceptores são necessários para que haja uma identidade. Quando doamos um órgão, quanto mais semelhantes aos nossos forem os autorreceptores da pessoa que irá recebê-lo, menos agressiva será a reação de rejeição de seu sistema imunológico. Por exemplo, digamos que 100 autorreceptores diferentes na superfície de cada célula sejam utilizados para que haja uma identidade e que você precise receber um órgão para sobreviver. Fazemos um exame para comparar meus autorreceptores com os seus e descobrimos que temos apenas 10 do mesmo tipo. Eu não seria, então, um bom doador para você. A natureza desigual de nossos autorreceptores revela que nossas identidades são muito diferentes. Essa diferença faria com que os receptores das membranas ativassem seu sistema imunológico e seu corpo tentaria eliminar o conjunto de células transplantadas estranhas a ele. Você teria mais chances de sobreviver encontrando um doador de autorreceptores mais semelhantes aos seus. Não existe, porém, compatibilidade de 100%. Os cientistas não encontraram, até agora, indivíduos biologicamente iguais. Mas, em teoria, é possível criar tecidos doadores universais removendo os autorreceptores das células. Várias experiências desse tipo já foram feitas em laboratório. As células perdem a identidade. Não são rejeitadas pelo novo organismo. Embora os cientistas se concentrem no estudo da natureza desses receptores relacionados ao sistema imunológico, é importante observar que não são os receptores de proteína que conferem identidade a um indivíduo, mas sim o princípio que os ativa. Cada célula tem uma série de dispositivos receptores localizados na superfície externa de sua membrana que agem como antenas, captando sinais complementares do ambiente. Esses receptores leem os sinais do eu, que não existe dentro da célula, mas sim no ambiente ao seu redor. Imagine o corpo humano como um aparelho de televisão. Você é a imagem na tela. Mas sua imagem não vem de dentro do aparelho. Sua identidade é uma transmissão do ambiente captada por uma antena. Um dia, você liga a TV e a imagem simplesmente não aparece. Sua primeira reação é pensar: que
#. A televisão quebrou. Mas será que a imagem deixou de existir? Para saber, basta pegar outra televisão, ligar e sintonizar o mesmo canal a que você estava assistindo. A imagem continua existindo mesmo que a televisão tenha morrido. A morte do receptor não elimina a transmissão do ambiente. Nessa analogia, a televisão física equivale à célula. A antena que capta a programação representa nosso conjunto de receptores de identidade e a transmissão representa o sinal do ambiente. Como estamos acostumados com o conceito do mundo materialista newtoniano, podemos imaginar que os receptores de proteína das células são o eu. Mas isso equivaleria a acreditar que a antena da TV é a fonte da identidade da imagem. Os receptores da célula não são a fonte, mas sim os veículos do eu baixados, como um download do ambiente. Quando compreendi essa relação, percebi que minha própria identidade, meu eu, sempre existiu no ambiente, independentemente de meu corpo estar presente ou não. Assim como na analogia da TV, se meu corpo morrer e no futuro um novo indivíduo, um aparelho de TV biológico, nascer com o mesmo tipo de receptores, minha identidade pode ser baixada e eu passarei a estar presente no mundo novamente. Mesmo que meu corpo físico morra, a transmissão continuará presente. Minha identidade é como uma complexa assinatura, contém uma imensa quantidade de informações que abrem coletivamente o ambiente. O que comprova minhas conclusões de que a transmissão de um paciente continua presente mesmo após sua morte são os casos de muitas pessoas que dizem sentir modificações psicológicas e comportamentais após receberem um transplante de órgãos. Um exemplo é o de Claire Sylvia, da Nova Inglaterra, que sempre teve personalidade bastante conservadora, porém, começou a gostar de cerveja, nuggets de frango e motocicletas. Após sofrer um transplante de coração, procurou então a família do doador e descobriu que ele era um rapaz de 18 anos que gostava de motocicletas e adorava nuggets e cerveja. Em seu livro, A Voz do Coração, ela descreve as transformações de sua personalidade e também as experiências de outros pacientes, com quem teve contato em um grupo de apoio após o transplante. Sylvia Novak, 1997. Paul P. Pearsall também relata diversas histórias em seu livro The Arts Code, Tapping the Wisdom and Power of Our Heart Energy, Pearsall, 1998, O Código do Coração, a sabedoria e o poder da energia de nosso coração. A precisão das lembranças que acompanham esses transplantes vai muito além das coincidências. Uma jovem começou a ter pesadelos com assassinatos após sofrer um transplante de coração. Os sonhos eram tão vívidos que levaram à captura do assassino do doador. Uma teoria sobre como esses novos comportamentos são implantados no paciente junto com o órgão é que existe uma memória celular, ou seja, de que algumas de nossas lembranças ficam impregnadas em
Nossas células. Apesar de todo o meu respeito pela inteligência das células, devo fazer um parêntese. Sim, as células podem se lembrar que são parte de um músculo ou do fígado, mas há um limite para sua inteligência. Não acredito que sejam dotadas de mecanismos capazes de distinguir ou de se lembrar de algo tão específico quanto o gosto por nuggets, por exemplo. Os conceitos de memória psicológica e comportamental fazem todo sentido se pararmos para pensar que os órgãos transplantados mantêm os receptores de identidade dos doadores e, aparentemente, continuam absorvendo as mesmas informações ambientais. Apesar de o corpo da pessoa que os doou esteja morto, sua transmissão continua. Naquela noite em que descobri como funciona o mecanismo da membrana celular, também percebi que todos somos, na verdade, seres imortais. Os transplantes de células e de órgãos oferecem um modelo não apenas da imortalidade como também da reencarnação. Considere a possibilidade de que no futuro o embrião venha a apresentar as mesmas características e receptores de identidade que eu possuo hoje. Será, então, um embrião de mim mesmo. Minha identidade estará de volta, porém em um corpo diferente. Discriminações raciais e de sexos passam a ser algo ridículo e até mesmo imoral quando percebemos que nossos receptores podem ser reproduzidos no futuro tanto em um corpo branco como em um negro, asiático, masculino ou feminino. Como o ambiente representa tudo o que existe, Deus, e nossas antenas receptores captam apenas parte do sinal universal. Cada um de nós representa uma pequena parte dele, uma pequena parte de Deus. Moradores da Terra. Embora a analogia da TV seja útil para explicar a teoria, não é completa porque a televisão é apenas um aparelho receptor. Mas durante a vida, nossas atitudes alteram o ambiente. Simples fato de existirmos no planeta já modifica algumas coisas. Portanto, uma maneira mais completa de compreendermos nosso relacionamento com o espírito é comparar os humanos aos robôs Spirit e Opportunity enviados a Marte ou mesmo a outras naves da NASA que enviamos à Lua e a Marte. Os humanos ainda não têm condições físicas de ir a Marte, mas todos gostaríamos de saber como seria pousar naquele planeta. Enquanto isso, enviamos equipamentos equivalentes a exploradores humanos. Embora não se pareçam em nada conosco, eles têm funções similares às nossas. São equipados com câmeras que registram imagens do planeta como se fossem olhos. Possuem também detectores de vibração que funcionam como ouvidos, sensores químicos que identificam gostos e assim por diante. Esses aparelhos podem sentir o ambiente de Marte quase como nós o faríamos. Vamos analisar os detalhes do funcionamento desses robôs. Suas antenas, receptores, são ajustadas para receber a transmissão de informações de um humano da NASA. E ele que envia os dados que fazem com que o robô se movimente. No entanto,
Ele não apenas recebe informações. O controlador da NASA também recebe as informações sobre o que acontece com o robô e interpreta as experiências dele, usando-las no aperfeiçoamento da navegação sobre o terreno de Marte. Você e eu somos residentes da Terra e recebemos informações de uma grande central de controle técnico e espiritual. As experiências que adquirimos durante a vida são enviadas a essa central, nosso espírito. Portanto, a maneira como você vive influencia diretamente as características de seu eu. Essa interação corresponde ao conceito de karma. Quando compreendemos isso, passamos a prestar mais atenção à maneira que vivemos neste planeta, pois as consequências de nossos atos se prolongam além da existência de nosso corpo. Tudo o que fazemos tem consequências que podem nos afetar hoje ou mesmo a uma versão futura de nosso ser. O conhecimento sobre as células somente confirma o que os grandes sábios espirituais vêm nos ensinando há séculos. Cada um de nós é um espírito encarnado na matéria. Uma analogia interessante para essa verdade espiritual é o que ocorre quando a luz atravessa um prisma. Quando um feixe de luz branca atravessa um prisma, sua estrutura cristalina refrata e distribui, fazendo com que ela se transforme em um espectro semelhante a um arco-íris. As cores que compõem a luz branca são vistas em separado devido à sua frequência individual. Se o processo for revertido, ou seja, se projetarmos um espectro com as cores do arco-íris por meio de um cristal, as frequências de cada uma delas vão se recombinar e formar um facho de luz branca. Agora, imagine que a identidade de cada ser humano é a frequência individual de uma das cores do espectro. Se eliminarmos propositalmente uma delas, ou seja, se retirarmos uma das cores de que não gostamos e tentarmos fazer o restante passar pelo prisma, o resultado não será mais luz branca. Por definição, a luz branca é composta de todas as frequências juntas. Muitos espiritualistas preveem o retorno da luz branca ao planeta e imaginam que virá na forma de um indivíduo como o Buda, Jesus ou Mohammed. De acordo com minha recente descoberta da espiritualidade, imagino que a luz branca somente retornará ao planeta quando os seres humanos reconhecerem uns aos outros como frequências individuais de suas cores. Enquanto continuarmos matando ou depreciando as pessoas das quais não gostamos, como se estivéssemos destruindo uma simples frequência do espectro em um laboratório, jamais conheceremos a luz branca. Nossa missão é proteger e cuidar de cada frequência humana para que o espectro de luz branca possa voltar a brilhar. Evolução fractal, uma teoria de vida. Agora, que já expliquei por que hoje sou um cientista espiritual, gostaria de explicar por que sou otimista. Acredito que a história da evolução seja uma história de padrões repetitivos. Estamos em meio a uma crise, mas o planeta já passou por situações assim. A evolução é cheia de altos e baixos, com a extinção de diversas espécies, incluindo a dos dinossauros. Esses altos
e baixos sempre estiveram ligados a catástrofes ambientais, exatamente o que temos hoje. À medida que a população humana cresce, passamos a disputar espaço com os organismos com os quais dividimos o planeta. A boa notícia, porém, é que situações desse tipo sempre deram origem a novas formas de vida, e o mesmo deve acontecer agora. Conforme esse ciclo se finaliza, as pessoas vão ficando alarmeadas e apreensivas quanto às falhas na estrutura que sustentam a civilização. Mas eu acredito que os dinossauros que estão destruindo a natureza em breve estarão extintos. Os sobreviventes serão aqueles que perceberem que, ao destruir o planeta, estamos destruindo a nós mesmos. Como eu posso ter tanta certeza? Minha teoria se baseia no estudo da geometria fractal. Vamos começar com uma definição de geometria que explica por que ela é importante para o estudo da estrutura de nossa biosfera. Geometria é uma maneira matemática de entender o modo pelo qual diferentes partes de um objeto se encaixam uns nos outros. Até 1975, o único tipo de geometria era euclidiana, descrita no 13 o volume dos textos gregos chamados Os Elementos de Euclides, escritos em 30 a.C. Para os alunos que têm boa noção espacial, esse tipo de geometria é fácil de entender porque ela utiliza estruturas como cubos, esferas e cones e pode ser mapeada em papel quadriculado. Mas isso não se aplica à natureza. Não se pode mapear uma árvore, uma nuvem ou uma montanha utilizando fórmulas matemáticas euclidianas. Na natureza, as estruturas orgânicas e inorgânicas apresentam padrões irregulares e aparentemente caóticos. Essas imagens naturais somente puderam ser reproduzidas com proposição de a geometria fractal. O matemático francês Benoit Mandelbrot propôs a primeira teoria de matemática e geometria fractal em 1975. Diferentemente da física quântica, a geometria fractal, fracionária, nos força a levar em consideração esses padrões irregulares, um mundo estranho de formas curvas e objetos de mais de 3 dimensões. A matemática dos fractais é extremamente simples porque envolve apenas uma equação com multiplicação e adição. A mesma equação é repetida um número infinito de vezes. Por exemplo, o conjunto de Mandelbrot baseia-se na simples fórmula de pegar um número, multiplicá-lo por ele mesmo e adicioná-lo ao resultado. O número resultante é então utilizado novamente na mesma equação e o resultado utilizado mais uma vez na equação, e assim por diante. O desafio é que, apesar de cada equação seguir a mesma fórmula, essas equações têm de ser repetidas milhões de vezes para que se encontre o padrão fractal. O trabalho manual e o tempo que se consome nessa operação impedia os matemáticos de reconhecer o valor da geometria fractal. Mas com o advento dos computadores, Mandelbrot conseguiu definir sua nova matemática. A geometria dos fractais envolve a criação de padrões repetitivos, semelhantes a si mesmos e alojados um no outro.
Uma imagem semelhante, embora bastante rudimentar, é a das bonecas russas pintadas à mão. Cada uma das pequenas é uma miniatura, embora não exatamente a mesma versão das maiores. A geometria fractal enfatiza o relacionamento entre os padrões de uma estrutura completa e os de cada parte dela. Por exemplo, o padrão dos ramos de uma árvore lembra o dos galhos principais, que saem do tronco. O padrão de um rio lembra os padrões de seus afluentes. No pulmão humano, o padrão fractal das ramificações dos brônquios se repete nos pequenos bronquíolos. Os vasos arteriais e venosos e o sistema nervoso periférico também têm padrões similares. Mas será que as imagens repetitivas observadas na natureza são mera coincidência? Acredito que não. Deixe-me apresentar dois motivos pelos quais acredito que a geometria fractal define a estrutura da vida. O primeiro é que a história da evolução é, como já mencionei diversas vezes neste livro, a história da ascensão a níveis mais altos de consciência. O segundo é que em nosso estudo da membrana definimos o complexo de proteínas receptora e executoras, PIMS, como a unidade básica de consciência e inteligência. Consequentemente, quanto mais proteínas receptoras e executoras, as azeitonas em nosso sanduíche e modelo de pão com manteiga, um organismo processa, mais consciência ele tem e mais alto ele se encontra na escala evolucionária. No entanto, há restrições físicas para o aumento do número de proteínas receptoras executoras dentro da membrana das células. A espessura da membrana é de 7 a 8 nanômetros, o diâmetro de sua camada fosfolipídica. O diâmetro médio das proteínas receptora-executoras conscientes é aproximadamente o mesmo dos fosfolipídios nos quais estão inseridas. Como a espessura da membrana tem espessura definida, não se pode inserir PIMS nelas aleatoriamente, umas sobre as outras. Só pode haver uma camada. Consequentemente, a única opção para o aumento do número de proteínas conscientes é ampliar a extensão da superfície da membrana. Voltemos ao nosso modelo de sanduíche. Mais azeitonas significam mais consciência. Quanto maior o número delas, mais inteligente é o sanduíche. Então, o que tem maior capacidade, um grão de centeio ou uma fatia de pão? A resposta é simples. Quanto maior a superfície do pão, maior o número de azeitonas que cabem no sanduíche. Em termos de analogia, quanto maior a área da superfície da membrana uma célula tem, mais azeitonas de proteína cabem nela. A evolução, ou expansão da consciência, pode então ser definida como o aumento da área de superfície da membrana. Estudos matemáticos revelam que a geometria fractal é a melhor maneira de obter uma superfície maior, membrana, em um espaço tridimensional, célula. Com isso, a evolução passa a ser uma questão fractal. A repetição de padrões na natureza é uma necessidade, e não uma coincidência da evolução fractal. No entanto, a intenção aqui
não é nos atermos aos detalhes matemáticos do modelo celular. O importante é mencionar que os padrões fractais de repetição se repetem na natureza e na evolução também. As belas figuras geradas por computador que ilustram os padrões fractais servem para nos lembrar de que, apesar de toda a agitação do mundo moderno e o aparente caos predominante, existe ordem na natureza. Portanto, não há novidade. Os padrões fractais repetitivos nos permitem prever que os seres humanos acabarão descobrindo uma maneira de expandir sua consciência para galgar degraus mais altos na escala da evolução. Esse mundo interessante, e mesmo esotérico, dos fractais mostra que a arbitrariedade, a falta de planejamento, o acaso e os eventos acidentais descritos por Mayr são conceitos do passado. Não servem mais para a humanidade e devem ser substituídos, exatamente como aconteceu com os conceitos de que a Terra era o centro do universo. Quando entendermos que os processos da natureza e da evolução são sempre repetitivos, a vida das células, que inspirou este livro e que modificou minha existência, passará a ser um conceito altamente instrutivo. Há bilhões de anos os sistemas celulares seguem um planejamento eficaz que lhes permite aumentar suas chances de sobrevivência e também a sobrevivência de outros organismos na biosfera. Imagine uma população de trilhões de indivíduos vivendo sob o mesmo teto em estado de felicidade perpétua. Sim, essa comunidade existe e se chama corpo humano saudável. Obviamente, as comunidades celulares trabalham melhor que as humanas. Nelas não há mendigos ou células discriminadas. A menos, claro, que a comunidade esteja em desarmonia, o que faz com que algumas delas deixem de cooperar com as outras. O câncer é um exemplo disso. Se os humanos seguissem o estilo de vida das comunidades de células saudáveis, nossa sociedade, nosso planeta seriam muito mais pacíficos. Mas criar comunidades pacíficas é um desafio. Porque cada pessoa neste mundo vê a realidade de uma maneira diferente. São 6 bilhões de versões humanas da mesma realidade do planeta, cada uma refletindo sua própria verdade. À medida que a população cresce, essas realidades se chocam umas contra as outras. As células enfrentaram desafios semelhantes no início da evolução, como descrevi no capítulo 1, o que mostra mais uma vez que tudo se repete. Logo depois que o planeta se formou, os organismos unicelulares começaram a se desenvolver rapidamente. Milhares de variações de bactérias, algas, fungos e protozoários, cada um com seu nível de consciência, surgiram nos 3,5 bilhões de anos seguintes. Assim como nós, esses organismos unicelulares começaram a se multiplicar sem controle e povoaram todo o ambiente. Quando, porém, a população atingiu números excessivos, alguns deles começaram a se perguntar: será que vai sobrar alimento suficiente para mim? Deve ter sido um período difícil para eles também. Então,
Com a proximidade forçada e as consequentes modificações no ambiente, começaram a procurar soluções para as pressões constantes. Isso levou a uma nova e gloriosa era da evolução, pois as células se uniram para formar as altruístas comunidades multicelulares. O resultado final foi a humanidade, o nível mais alto da escala evolutiva. Por isso acredito que os problemas causados pelo aumento cada vez mais significativo da população humana nos farão evoluir ainda mais. Um dia nos tornaremos uma comunidade global. Os membros desta comunidade mais evoluída reconhecerão que somos feitos à imagem do ambiente, que somos seres divinos. E que temos de viver não colocando em primeiro lugar a sobrevivência a qualquer preço, mas sim a maneira que permita a todos os seres do planeta viver com dignidade. A sobrevivência daqueles que sabem amar. Apesar de as palavras de Rumi serem nobres, muita gente pode dizer que não se adapta aos tempos de hoje, tão conturbados, em que só os mais fortes parecem sobreviver. Será que Darwin estava certo e a violência é mesmo algo necessário? Não será parte do mundo natural? E todos esses documentários que mostram animais perseguindo uns aos outros, caçando e matando? Será que os seres humanos não possuem mesmo uma inclinação nata para violência? A lógica diz: se os animais são violentos e humanos são animais, os humanos são violentos. Não. Seres humanos não nascem com esses instintos inatos de competição ou com genes que os tomem violentos. Os chimpanzés, animais geneticamente mais próximos aos seres humanos, são a prova de que a violência não é parte necessária da biologia. Os bonobos, uma espécie de chimpanzé, criaram comunidades pacíficas com machos codominantes onde as fêmeas lideram diferentemente dos outros chimpanzés. As comunidades dos bonobos possuem um código de ética de não violência que poderia bem ser descrita como faça amor, não faça guerra. Quando os chimpanzés dessas sociedades ficam agitados, não dispersam a energia acumulada em lutas, e sim tendo relações sexuais. Pesquisas recentes realizadas pelos biólogos da Universidade de Stanford, Robert M. Sapolsky e Lisa J. Sher, mostram que mesmo os babuínos selvagens, considerados uma das raças mais violentas do planeta, não possuem propensão genética à violência. Sapolsky e Sher, 2004. Em um grupo estudado, os machos agressivos morrem ao comer carne contaminada jogada em uma lata de lixo pelos turistas. Com isso, a estrutura social do grupo teve de ser recriada. Segundo os pesquisadores, as fêmeas ajudaram a fazer com que os machos restantes, menos agressivos, adotassem comportamento mais cooperativo, o que levou a comunidade a uma vida muito mais pacífica. No editorial da Biblioteca Pública de Biologia e Ciências de Stanford, no qual a pesquisa foi publicada, o pesquisador Franz B. M. de Waal, da Universidade de Emory, escreveu, mesmo os primatas mais ferozes não precisam ser assim para sempre, de Waal,
2004. Além disso, por mais programas da National Geographic que assistamos, não precisamos agir como os animais selvagens. Estamos no topo da cadeia alimentar predador-presa. Nossa sobrevivência depende de nos alimentarmos de organismos que estão abaixo de nós. Sem predadores naturais não somos presas e não necessitamos da violência. Claro, isso não significa que estejamos imunes às leis da natureza. Podemos ser devorados por outros animais. Somos mortais e a única coisa que podemos esperar, depois de uma vida de não violência, é que nosso corpo seja reciclado pelo ambiente. É muito engraçado pensar que os seres humanos, que estão no topo da cadeia alimentar, no final acabem sendo devorados pelos organismos que estão no nível mais baixo dela, as bactérias. Contudo, devo dizer que não é fácil termos uma vida sem violência. Apesar de nossa posição na cadeia alimentar, somos nossos próprios inimigos. Alguns animais da mesma comunidade podem se voltar uns contra os outros, mas a luta entre membros da mesma espécie se limita a posturas ameaçadoras, sons e gestos, nunca chegando à morte. A causa da violência entre eles costuma ser a disputa por água, alimentos e ar, necessários à sobrevivência, ou a seleção de machos para a propagação. Já entre os humanos, ao contrário, há necessidade de violência para garantir a sobrevivência ou como método de seleção natural é mínima. Nossa violência está associada à aquisição de bens materiais além do necessário para a sobrevivência ou à compra e distribuição de drogas, utilizadas para escaparmos do pesadelo deste mundo que criamos. Nossas crianças e mulheres sofrem maus tratos geração após geração. Talvez a forma mais comum de violência seja o controle ideológico. Ao longo da história, os movimentos religiosos e os governos instigaram as massas à violência e agressão para eliminar os descrentes e dissidentes. Além de desnecessária, a violência humana não é algo inerente, genético ou um instinto anima-ele. Temos a habilidade e a obrigação de eliminá-la. E como mencionei no último capítulo deste livro, acredito que a melhor forma de fazermos isso é perceber que somos seres espirituais, que precisam tanto de amor como de alimento. Mas não vamos chegar a um nível mais alto de evolução se continuarmos pensando que não podemos modificar nossas crianças ou mesmo nossa vida simplesmente lendo livros. A melhor solução é nos unirmos a comunidades de pessoas que trabalham para o avanço da civilização humana e que perceberam que a sobrevivência daqueles que sabem amar é a única maneira de garantirmos não apenas uma vida pessoal mais saudável como também um planeta melhor. Lembra-se de meus alunos rejeitados do Caribe que se uniram, como as células que estudavam em seu curso de histologia, para formar uma comunidade de mentes bem-sucedidas? Seguir seu exemplo pode nos ajudar a garantir um final feliz não apenas para os indivíduos que acreditam na sabotagem, mas para todo o planeta.
Use a inteligência das células e ajude a elevar a humanidade ainda mais na cadeia evolucionária até que um dia as pessoas que têm amor no coração sejam as que, além de sobreviver, possam ter uma vida plena de verdadeiro sucesso. Adendo. A ciência mostrada neste livro define como as crenças controlam o comportamento, a atividade genética e, consequentemente, o desenvolvimento de nossa vida. O capítulo sobre paternidade consciente explica como a maioria de nós tem crenças autossabotadoras que foram incutidas em nossa mente subconsciente durante a infância. Como mencionei, há diversas técnicas psicológicas de última geração que utilizam a energia e permitem acessar e reprogramar esses programas subconscientes. Antes de terminar, gostaria de mencionar uma dessas técnicas chamada PSYCHK, pois eu mesmo a experimentei e posso garantir que se trata de um método muito simples, eficaz e íntegro. Conheci Robbie Williams, criador do PSYCHK trademark, em 1990, numa conferência na qual ambos éramos palestrantes. Como sempre fazia ao final de minhas apresentações, expliquei aos presentes que, se modificassem suas crenças, modificariam sua vida. E como sempre, alguém levantou a mão e perguntou: certo, Bruce. Mas como podemos fazer isso? Naquela época eu ainda não sabia que a mente subconsciente desempenhava um papel tão importante no processo de mudança. Achava que o poder do pensamento positivo e da força de vontade eram suficientes. No entanto, eu mesmo não conseguia modificar minha vida e sentia que cada vez que propunha soluções desse tipo, a energia na plateia murchava como um balão furado. Assim como eu, a maioria das pessoas ali já havia utilizado técnicas de pensamento positivo e força de vontade, com pouco ou nenhum sucesso. Naquele dia, terminei minha palestra e me sentei com a plateia para assistir à apresentação do palestrante que viria a seguir, o psicólogo Robbie Williams. Suas primeiras frases já prenderam nossa atenção. Ele afirmou que o PSYCHK trademark permite modificar crenças de longe à data em questão de minutos. Perguntou se alguém na plateia tinha algum problema que o estivesse incomodando muito. Uma mulher levantou a mão timidamente, abaixando-a logo em seguida e levantando-a novamente. Estava visivelmente constrangida. Quando Robbie perguntou do que se tratava, ela respondeu em um tom de voz tão baixo que ninguém conseguiu ouvir. Ele teve de descer do palco, aproximar-se dela e anunciar a todos que ela tinha dificuldade para falar em público. Voltou então ao palco e pediu que ela fosse com ele. Hesitante, ela seguiu. Robbie pediu a ela que dissesse, em frente à audiência de quase 100 pessoas, qual era o seu problema. A mulher quase não conseguia falar. Ele utilizou então uma das técnicas de PSYCHK trademark com ela durante cerca de 10 minutos. E pediu a ela que dissesse a todos como se sentia.
A mudança foi impressionante. Ela estava não apenas mais relaxada. Como conseguia falar com a plateia em um tom de voz tranquilo e confiante? Ficamos todos de olhos arregalados e queixos caídos. A mulher tomou conta do palco por mais de 5 minutos. E falou tanto que Rob teve de pedir a ela que se sentasse para poder terminar a palestra. Como se tratava de uma conferência anual e tanto ela como eu participávamos sempre, pude acompanhar sua impressionante transformação nos anos seguintes. Ela superou totalmente seu medo de falar em público e começou a vender eletrodomésticos por encomenda em sua cidade. Em pouco tempo passou a dar palestras e a fazer apresentações sobre os produtos. Chegou a ganhar prêmios por seu desempenho. A vida daquela mulher se transformou radicalmente em apenas alguns minutos. E tenho visto, nos últimos 15 anos, muitas pessoas que recuperaram a autoestima e modificaram seus relacionamentos, sua vida financeira e sua saúde com a ajuda do PSYCHK Trademark. O processo envolve técnicas simples, diretas e que se pode facilmente verificar. Utiliza a interação mente-corpo e os testes musculares, cinesiologia, que conheci por intermédio daquele aluno no Caribe que tinha um consultório em seu quarto e que acessava os arquivos limitadores da mente subconsciente de seus pacientes. O PSYCHK Trademark também utiliza técnicas de integração dos hemisférios direito e esquerdo do cérebro para efetuar mudanças rápidas e de longa duração. O lado espiritual também é levado em consideração em todos os processos do PSYCHK Trademark, da mesma maneira que eu incorporei aos meus estudos científicos. Por meio de um teste muscular, Rob afirma que é possível acessar a mente superconsciente da pessoa e verificar se suas metas são seguras e apropriadas. É um sistema seguro de modificação pessoal que pode ser ensinado a qualquer pessoa que deseja assumir o controle de sua vida deixando de lado o medo e vivendo com amor. Eu uso o PSYCHK Trademark em minha vida pessoal. Essas técnicas já me ajudaram a modificar várias de minhas crenças autolimitadoras, inclusive a de que eu não seria capaz de terminar este livro. Hoje posso dizer que você só tem este exemplar em mãos graças ao PSYCHK Trademark. Também passei a dar palestras com Rob. Em vez de sugerir à plateia que utilize técnicas de pensamento positivo e de força de vontade ao final, passo a palavra a ele. Embora este livro seja sobre a nova biologia, devo dizer que o PSYCHK Trademark representa um grande passo em direção à nova psicologia do século XXI e dos próximos. Para obter mais informações, consulte o site de Rob, www.psychk.com.